Fala galera do Connect, hoje estamos em mais um vídeo aqui do Caixa Verde. Caixa Verde é a nossa caixinha de perguntas que vocês escrevem as perguntas e nós, profs, respondemos. E hoje nós temos uma pergunta muito especial. Como nós temos o livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo? E para isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque hoje a gente vai ver alguns versículos e é muito importante você acompanhar aí. O livre-arbítrio é a escolha que o homem tem de fazer o que ele quiser, como com quem ele vai casar, qual carro ele vai comprar, qual roupa você vai usar, o que você vai comer. A onisciência, apesar de ela não aparecer essa palavra nas escrituras, é o conhecimento total de Deus, que Deus sabe de todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer para todas as criaturas. Agora que entendemos o significado de livre-arbítrio e onisciência, vamos extrair da Bíblia passagens para a gente entender na prática como isso funciona. Pega a sua Bíblia e vamos abrir no Salmo 139, no versículo de 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conhece inteiramente, Senhor. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa passagem fala sobre como Deus nos dá a liberdade de escolher abrir portas para Ele na nossa vida. Essa é uma escolha pessoal que Deus dá a todos. E você? Já escolheu deixar Jesus entrar na sua vida? E agora eu quero apresentar para vocês um amigão meu, Léo Jimenez. Grande Rodrigo, um prazer mais uma vez estar aqui com você. Prazer é meu. Léozão, bora lá. Me fala uma coisa. A pergunta é: como é possível a gente ter livre-arbítrio se Deus já sabe do futuro? O que você acha? Se Deus já sabe de tudo, né? Como é possível a gente ter livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo? Rodrigo, eu responderia essa pergunta numa frase simples. A gente tem livre-arbítrio porque, embora Deus saiba de tudo, não necessariamente Deus determina tudo, entendeu? Então, a gente tem o livre-arbítrio, ele é real, mas isso não tem contradição com a soberania de Deus, o poder de Deus sobre as nossas escolhas. Então, a gente tem o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, Deus sabe do futuro porque é Ele que determina as nossas escolhas, mas são escolhas reais. Atos 4, versículo 27, fala assim: Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esse é o crime mais grave da história do universo. É o assassinato do Filho de Deus. E isso foi predeterminado por Deus, de acordo com esse versículo. E a gente pode conversar sobre o que isso significa. Perfeito. Mas, de alguma forma, Deus quis que essas pessoas matassem Jesus. E foi um pecado. Eu não estou desculpando eles de forma alguma. Mas isso fez parte da vontade de Deus para a salvação do mundo. Olhando para esse texto, o que eu entendo? Deus determina algumas coisas, é claro. Por exemplo, Jesus vai voltar. Isso, independente do nosso livre-arbítrio ou não, é uma coisa que está determinada. Jesus vai voltar e ponto final. Agora, Rodrigo, para mim, existem algumas coisas que Deus não determina. Várias coisas, na verdade. Por exemplo, o que eu vou comer no almoço amanhã? Depende. Quanto dinheiro eu tenho? Quanto tempo eu vou ter para fazer o almoço? Eu vou comer fora? Vou no restaurante? Vou em outro? Como vai estar a minha fome amanhã? Então, para mim, essas são coisas que Deus não necessariamente determina. E nesse caso da morte de Jesus, foi sim uma coisa que Deus predeterminou. Deus escolheu determinar. Meu filho Jesus vai morrer. Ponto. Agora, não é porque Deus determinou de antemão a morte de Jesus que eu entendo que Deus determinou tudo. Entendeu? Entendi. Esse é meu ponto de vista. Eu tava pensando sobre a história de Faraó, lá do Egito. Que lá em Êxodo fala sobre... Deus está preparando Moisés para ir falar com o Faraó. E ele fala o seguinte, em Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó
e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Deus está falando para Moisés sobre o futuro. Deus já sabe o futuro, sobre como o Faraó vai responder. E como que Deus sabe? Porque ele mesmo diz, eu endurecerei o coração do Faraó. Deus, pelo que eu consigo ver, está no controle do coração do Faraó sobre as decisões que o Faraó vai tomar. E por isso, Deus sabe do futuro. Mas aí você fala, então se Deus está no controle, não é uma decisão do Faraó. Mas é sim, qual que é o problema? É que às vezes, quando a gente pensa sobre Deus controlar as nossas decisões, a gente pensa como se fosse um outro ser humano. Se um outro ser humano estiver me controlando, é porque ele está me forçando a fazer coisas mesmo contra a minha vontade. Mas aqui que tem a sacada. Quando Deus me controla, ele está me dando a vontade. Ou seja, a vontade que eu tenho vem de Deus. Então eu nunca ajo contra a minha vontade. Pelo contrário, Deus determina qual é a minha vontade. Igual ele fez com o Faraó. Ele endureceu o coração do Faraó e por isso Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Mas isso não tirou o livre-arbítrio de Faraó. Vocês percebem que Faraó continuou escolhendo desobedecer a Deus, continuou escolhendo manter os israelitas cativos. Se a gente for um pouquinho depois, Êxodo 7:13, acompanha comigo. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó não era um homem de Deus. Ele era um homem maldoso, um homem que mantinha gente escrava e oprimia pessoas, então não era um homem que tinha um coração em Deus. E o Faraó já tinha um coração resistido há muito tempo. O que eu entendo nessa leitura do versículo 3, que Deus fala, eu farei o coração do Faraó resistir, é como se Deus falasse assim, quer saber? O Faraó é teimoso, eu vou deixar ele resistir mesmo. Você entende? É como se Deus entregasse e falasse, não vou tentar mais falar com o Faraó não. Se ele quer ser teimoso, ele vai ser teimoso. Até porque quem resiste, no versículo 13, é o Faraó. Galera, nosso cameraman tá falando que a gente precisa acelerar. Então eu vou falar só mais um versículo sobre isso. É Romanos 9:17. E é um versículo que explode a minha mente. Fala assim, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo, que escreveu isso aqui, ele foi sincero, falou, olha, talvez a gente não tenha todas as respostas, mas quem é você, caro amigo, para responder Deus por que você fez assim? O nosso papel é confiar em Deus. Perfeito. Confiar que Deus sabe do que Ele faz e que nós podemos descansar nele. Ele está no controle, nosso papel é confiar. E eu quero instigar você a pesquisar mais sobre esse assunto e você vai ver como é legal estudar a Bíblia. Mano, obrigado pelo convite, tá? Você sabe que você mora aqui no meu coração. E obrigado também ao nosso parceirão Bruno Paranhos por estar acompanhando a gente aqui. Vai estar aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu! Então, nós temos o livre-arbítrio. Se nós erramos, nós podemos nos arrepender, voltar atrás e decidir honrar a Deus. E nós do Connect queremos convidar vocês, Júnior, para sempre que você estiver com uma dúvida, escrever a sua cartinha, botar no Caixa Verde, para que a gente possa responder aqui no próximo vídeo. E mais do que a gente responder aqui, eu quero incentivar você a meditar na palavra de Deus. Sempre, qualquer dúvida, orar e pedir para Deus que Ele tenha a resposta. Grande abraço, Júnior, e até o próximo vídeo.